E voltamos a estar consigo. Está um bocadinho frio, mas não se nota, até porque aí em casa acredito que esteja muito quentinho. O que é que foi? Nada, não falas para mim assim, que eu fico muito sensibilizado. Seja mais uma vez, seja muito bem-vindo a Boticas, 13ª Feira do Porco. Estamos a falar dos enchidos, estamos a falar da tradição, etnografia, arqueologia e a força de vontade transmontana. Isso sempre é de facto um indicador da raça do nosso povo. Falamos de lá? Eu ainda não bebi vinho dos mortos. Atenção, estou ansiosa por provar. É uma aragem fresca. Mas antes disso, há pouco nós esquecemos, e eu tenho mesmo que dizer isto. Beijo, Júlio, beijinhos às suas meninas também, se estiverem a ver-nos, senão alguém há de dar o recado. Um abraço para o Júlio e um beijinho para a nossa Banana, que é a nossa produtora também, não é? A Gabriela vai ter, ela vai ter quase. É Tenho essa hora pequenina, minha querida. E você vai continuar connosco, porquê? Porque a animação vai continuar, vamos continuar a falar das tradições, do melhor do nosso país, fugimos dos centros e mostramos assim a pureza, não é? A pureza destas serras tão maravilhosas e tudo isto acompanhado com música e dança, que tu danças tão bem. Pronto, mas podias dançar muito bem, é muito melhor. Queres que eu cante? Não, deixa-os cantar, pode ser? Não. Não, eu digo o nome, vá. Mas ainda não. Porquê? Deixa-me cantar a mim primeiro. Não, é melhor não. Não, estou a brincar consigo, claro que não, é óbvio que não, mas sabe que ao longo desta tarde vai estar sempre consigo muita animação, muita festa, acima de tudo o Portugal naquilo que ele tem de melhor. É isso que o programa das festas é, acima de tudo o programa de sábado à tarde, para lhe mostrar aquilo que é o nosso país, para lhe mostrar que há iniciativa, que há gente que faz e que o facto de, por exemplo, hoje estarmos no interior, neste caso na região Barrosã, que se calhar conhece da carne, não é? Sabes que a carne já era exportada no século XIX, que é uma coisa que eu acho maravilhoso. No século XIX já havia a exportação da carne barrosã. Sabes cantar ou não? É agora? Pois, com então certeza. Vamos lá. Vamos dizer em coro. O nome é comprido. Senhoras e senhores, consigo, convosco, Rancho Folclórico do Centro Cultural e Recreativo de... Dessa. Cantem. Maravilha! Muito bem. Eu vou-te contar um segredo. Um segredo? Até porque os segredos estão na moda. A sério, olha, não imaginas como eu adorava dançar num rancho folclórico. Então é simples, é só inscrever. Claro. Ou começas ainda hoje? Não dá. É hoje que ainda vamos ver-te a dançar? Não, adorar, a sério, é um desejo de coração. Quando um dia me quiserem ver, já sou feliz, mas muito feliz, ponham-me num rancho, a sério. Meu Deus, parece que estás a falar de um sonho impossível. Mas é impossível porque não sei. Bom, ok, tudo bem. Vamos falar da feira, que é melhor. Sabes sim, com certeza, claro que sei, sabes. cá dentro de mim eu sei que sei. Claro que está.
Bem, e está com certeza já no ar este belíssimo programa na segunda parte. Tem acompanhado, é a 13ª edição da Feira Gastronómica do Porto, que é muito mais do que só um certame de fumeiro, sabe disso. E agora, para falar ainda mais sobre as características deste evento, já de referência da região e do país, Fernando Queiroga, ele que é o responsável pela organização. Boa tarde, bem-vindo aqui a este pequeno nicho que é tão nosso. Nós agradecemos, claro, a presença, mas acima de tudo queremos saber palavras-chave para definir este certame. Excelência e qualidade, acho que são as duas palavras com que resume este evento que, em boa hora, o município de Boticas entendeu realizar. Acho que a excelência e a qualidade dos produtos que são aqui vendidos resume a feira. Muito bem. E é essa excelência e essa qualidade que vos trazem bem perto de 50 mil pessoas, 350 mil euros em média de volume de negócio, 35 toneladas de enchidos a serem vendidos. É nessa excelência que vocês refletem estes números? Exatamente. Este evento é o 13º ano que é realizado. Só pela excelência e só pela qualidade dos produtos é que tem este êxito. E nós temos notado isso com o decorrer dos anos. Tem vindo a aumentar os visitantes e sabemos que o ano que o país atravessa e o momento que estamos a atravessar, que isso poderá ter algumas contingências, mas nós temos a certeza que as pessoas, apesar disso, não deixam de comprar, porque compram o produto de qualidade. E o produto de qualidade é este. É os nossos enchidos, é o nosso fumeiro que é aqui vendido, que é de excelência, é de excelente qualidade, porque os próprios produtores aperceberam-se que, efetivamente, se não fosse de qualidade, por mais divulgação que a Câmara fizesse, por mais eventos que a Câmara tentasse fazer, não conseguimos vender o produto. É aqui, e é esta que agora está tão em voga, estas parcerias, é aqui que se vê estas parcerias que resultam. É a Câmara fazer o evento, divulgar o evento e depois os proprietários, os produtores vêm com o seu produto e é por isso que este evento é uma referência na nossa região. A qualidade, portanto, compensa muito. E não é o crime, é a qualidade. Nós temos notado isso. E compensa vir comprar à feira? Compensa porque, até pelo facto das condições climatéricas, atribui-lhe umas características muito próprias. O frio que se faz sentir nesta época, nestas terras, o carinho com que é feito este fumeiro, o cuidado com que é feito este fumeiro, porque isto não é só, isto é o produto final, mas isto é um trabalho antecedente muito grande. E nós preservamos e não deixamos cair este evento, precisamente por isso, porque fixa-se cá há gente que fica cá porque também já tem este rendimento, cultiva os seus terrenos, não deixamos desertificar os nossos campos e claro, obviamente, as pessoas vão ficando por aqui. Sente que há mais e mais jovens produtores, agricultores? Sinto que há, como é óbvio, isto não pode ser olhado isoladamente. A Câmara de Boticas tem feito um esforço tremendo para fixar, e o Sr. Presidente já falou anteriormente das medidas que a Câmara de Boticas vai tomando, e esta é mais uma para fixar a nossa juventude. E temos notado que há gente que, se não fosse atividades como esta, já teriam emigrado, já teriam ido embora do Conselho. E vamos fixando porque vão vendo o seu rendimento, porque isto é uma mostra, isto aqui por assim dizer, é o primeiro passo para a divulgação, porque durante o ano as pessoas depois vêm procurar estes produtos. Eu falo, por exemplo, também temos aqui, e por isso aqui esta feira é um pouco diferente das outras, que também com qualidade são feitas na nossa região, porque aqui é gastronómica. Associamos a isto os nossos restaurantes, os restaurantes do Conselho que vêm para aqui, e estão sempre cheios, como puderam constatar, e pode-se constatar neste momento, porque o visitante vem cá, tem a possibilidade de comprar, mas também tem a possibilidade de degustar in loco, como dizem, que as coisas também sabem, é nos locais próprios. Portanto, e aqui temos as nossas tasquinhas com os preços tabelados, isso é uma regra e é um ponto de honra da organização,
que tanto faz ir ao restaurante A, B ou C, mas os preços estão tabulados, assim como ao fumeiro, que é para não haver discrepâncias e não haver enganos de ninguém. Portanto, as pessoas vêm, sabem o que contam, sabem qual é o preço e garantidamente que o produto foi o que eu disse no início, é de qualidade de excelência. Presidente Queiroga, trabalhar nessa premissa da qualidade e da excelência, acredito que seja depois também uma batalha com os próprios produtores, porque implica processos de certificação, de rigor. É fácil fazer esse trabalho junto deles? Eu digo que para nós foi fácil, porque também temos uns serviços veterinários, que o Helder também já visitou, que têm um trabalho na retaguarda muito eficaz. Mas digo-lhe que, por exemplo, as nossas unidades de produção foram as primeiras do Conselho a ser... As chamadas cozinhas tradicionais. As cozinhas tradicionais foram as primeiras do país a ser licenciadas. Já visitei algumas, são maravilhosas. Ai, mas maravilhosas, maravilhosas. Porque nós também não queremos fazer o evento só por fazer, queremos-lo fazer e certificado com as medidas higiênicas sanitárias necessárias para que os produtos saiam... E os produtores perceberam isso? Perceberam que havia vantagens? Os produtores, nós sentimos isso, que os produtores tiveram uma aceitação muito boa, porque também compreenderam que se isso não fosse, o prejuízo não era só da organização, e neste caso do município de Boticas, mas também deles que não deixariam de vender o produto e podiam não vender um ano, mas no ano seguinte já não conseguiam vender. E eles têm notado o contrário, aderiram à nossa causa e agora, se antes traziam 20 toneladas, agora já estão as 35 toneladas, que espero que sejam todas vendidas. Vou pedir agora a sua, não que não tenha sido até agora, mas vou pedir agora a sua total honestidade relativamente a esta questão. Sabemos perfeitamente que a evolução traz coisas ótimas, mas também por outro lado pode deturpar um bocadinho, pode alterar um bocadinho as coisas. Ouvimos recorrentemente a expressão antigamente é que era, sente que agora é, ou antigamente é que era, relativamente ao fumeiro, a tudo que implica esta arte, tudo implica esta gastronomia. Oh Helder, eu nesse aspecto digo que agora efetivamente é que é. E isto por uma simples razão. É que as pessoas preservaram o modo e as tradições de fazer o fumeiro. Mas com uma garantia. Há mais cuidados, há mais higiene nesta altura. Portanto, eu contrariamente àquilo que você ouviu, eu digo que agora efetivamente é que é. Agora é que os produtos são realmente de qualidade e são realmente de confiança. Fernando Queiroga, muito obrigada. Ficamos felizes com isso. Agora é que é. Obrigado, obrigado. E agora é que é. Agora sim, vamos ter com a Cristina Cruz Ferreira. Bom, eu agora estou aqui no stand de Domingos Bahia, mas eu não vou falar com o Domingos, porque por aqui os homens são mais envergonhados. Vou falar com a Maria Vitória Pinto, que é a mulher do Domingos, que gosta mais de falar, não é? Eu ouvi dizer que é entendida aqui nos temperos destas coisas boas que temos aqui. Sim, sou eu que tempero os meus produtos. Vocês já são produtores há cerca de 13 anos? Sim. E participam sempre nestas feiras? Nós sempre participamos da abertura. Desde a abertura? Sim. Então conte-me lá que coisinhas boas é que trouxeram para os visitantes poderem comprar. As alheiras, o salpicão, a chouriça, tenho bocheiras, tenho sangueiras. O que é que são as sangueiras? É um produto que tem carne e sangue. A boa carne tem sempre de levar, não é? Pois com certeza. Tem sempre as boas carnes. E o que é mais procurado? Mais procurado em si é a chouriça, o salpicão, principalmente a alheira. A alheira que é o seu produto, aquele assim especial. Sim. O que é que tem de tão especial a vossa alheira? A minha alheira, segredo? Pois também tem um bocadinho de segredo, mas tem. Se ninguém nos está a ouvir, conte-me só a mim. Não posso contar, que era o segredo é da minha mãe e da minha avó. Eu não vou contar. Mas vale a pena as pessoas virem aqui para provar a vossa alheira? Sim. Ela tem muita qualidade, ela tem umas carnes muito boas, tem só carne de... E passa ali no controle de qualidade, não é? Sim, já passou no controle de qualidade. Isso é que é importante. E diga-me uma coisa, vem sempre a esta feira, mas vai a outras? Sim, também vou à feira de Monte Alegre. E o que é preciso, quantas coisas destas é que é preciso trazer para uma feira? A gente mata os porcos, só é mesmo o que os porcos dá. Quantos porquitos é que se mataram aqui para esta feira? Tem ideia? Tenho. Matei 8. 8? É muito porco, não é? Sim. E já estão preparados mais para o ano? Sim, já tenho mais para o ano. E vai vender muito até amanhã, não vai? Sim, se Deus quiser, vou vender tudo. Já vendeu muito? Já vendi bastante.
Ora, muito bem. Portanto, boas vendas por aqui, boas coisas para provar. Já sabe, tem aí o segredo da alheira que a Maria Vitória não me desvendou, mas venha e prove. Até já. Provar e comprovar. Obrigado. Isso que tem de vir cá. Agora é que é. Eu gostei. Eu gostei. Agora é que é. Agora é que é. Vamos falar, aliás, durante todo o programa temos falado de empreendedorismo e isso passa, claro, pela aposta, pelo emprego, pelo rigor e também pela evolução tecnológica. Aqui em Boticas há uma empresa que é o maior grupo empregador, Royal M-Cost Euronet, que connosco está José Luís Gramacho. Muito boa tarde, obrigado por estar em nossa companhia. Porquê apostar em Boticas com uma empresa que começou com 25 pessoas e agora está com 200 pessoas? Há um porquê? Há um porquê, mas antes de mais, boa tarde para todos e é um prazer estar aqui em Boticas e aqui agradecer à RTP e à Câmara Municipal de Boticas por me terem convidado para estar aqui presente. O investir aqui em Boticas tem uma história que não é comprida, mas é interessante e é engraçada. Começou em 1997, quando nós, nas nossas empresas da Maia, não tínhamos funcionários suficientes e um dia estava no antigo estádio das Antas a ver um jogo de futebol com o Porto, do qual o Presidente Fernando Campos e eu somos adeptos. Eu também. Inspirou-se no jogo, isso é maravilhoso. Os jogos do Porto são inspiradores. Isso é outra conversa. Os jogos do Porto, quando bem jogados, são sempre uma inspiração. De qualquer forma, ao intervalo estávamos a falar, eu estava-lhe a falar dos meus problemas, que não tínhamos gente para trabalhar na Maia, e o Fernando Campos disse-me logo, Zé Luís Gramacho, venha para Boticas que não falta lá gente para trabalhar. E eu, um dia, vim aqui em Boticas, em 1997, se não estou em erro, e para chegar a Boticas demorei quase 4 horas, porque tinha que se vir por Vila Real, depois apanhava-se a antiga estrada Vila Real-Chaves, e demorei quase 4 horas, e depois passava ali, passava-se o Vidago, entrava-se por uma estrada, porque passava-se por a praia de Vidago, e estava muito má, por o Pinho, etc. Mas, agora não é assim, agora demora 1h30 do Porto até cá. Então cheguei à Câmara e disse ao Fernando Campos, Fernando Campos, demora-se 4 horas a chegar cá, o que é que vai ser com os nossos caminhões que têm que andar para frente e para trás com as mercadorias? Então ele disse, venha cá, e sentei-me com ele numa mesa, ele pôs os planos, todas as autoestradas que iam ser construídas aqui no norte do país, e dito feito, investimos aqui em Boticas, e em 1999 foi inaugurada a fábrica com 25 pessoas, e hoje temos 200 pessoas a trabalhar aqui em Boticas, e posso-lhe já dizer que a fábrica irá ser aumentada num terço do tamanho, outra vez, e iremos criar mais postos de emprego. Iremos criar mais 30 a 40 postos de emprego nos próximos tempos aqui em Boticas. Boas notícias para Boticas, muito bem. Para Boticas, muito bem, podem aplaudir. Podem e devem. São postos de emprego que se criam, postos de emprego que se criam. Atenção, sublinhar aqui este final em relação aos postos de emprego. A história de sucesso já desde 1964, explique-nos este que é um dos maiores grupos mundiais de produção de cabos e fibras, redes de pesca, quais são exatamente as vossas áreas de negócio, ou seja, em que é que vocês são de facto assim tão bons? Isso é uma pergunta interessante, mas talvez fosse também interessante dizer aqui a toda esta gente de Boticas o que é que serve a produção que fazemos aqui em Boticas. Muita gente sabe que nós temos uma fábrica de fios aqui em Boticas e ninguém sabe o que é que acontece com estes fios. Ora, estes fios daqui que produzimos aqui em Boticas vão para a nossa fábrica na Maia e são transformados em redes de pescas que são usadas desde o Alasca, desde o Barents Sea, desde a China, na Austrália, na América do Sul e, portanto, é um produto que é distribuído a nível mundial. O nosso grupo, o Royal M-Cost Euronet Group, deveu-se a uma fusão de duas empresas familiares em 1998, uma empresa familiar holandesa e uma empresa familiar portuguesa. E porquê? Porque nós trabalhávamos em conjunto já há muitos anos e achamos que com a globalização da economia mundial éramos muito pequenos para fazer face a essa globalização. Então, pensamos que juntos teríamos muito mais potencial e foi essa a razão da fusão. Nós temos várias áreas de atividade, desde a atividade de reciclagem de plásticos, desde a atividade de produtos moldados de plástico para a indústria offshore de exploração petrolífera, temos de cordas para a indústria marítima, cabos também para a exploração petrolífera e também agora aqui nestes cabos para a indústria de exploração petrolífera
gostava de salientar que neste momento estamos a montar uma fábrica no Brasil para fornecer a Petrobras e como há uma grande comunidade portuguesa daqui desta área no Rio de Janeiro, temos tido uma ajuda fantástica de todos esses imigrantes portugueses no Rio de Janeiro para que a nossa fábrica seja um sucesso. José Luís, muito obrigado. Muito obrigado. E parabéns. Muito obrigada. No ano passado faliram em média 5 empresas por dia. É bom termos estes exemplos de sucesso, um dos maiores grupos do mundo aqui em Boticas. Ora bem, vamos fazer agora perspectivas de aumento. Exatamente, Isso é que é mais emprego, portanto são só ótimas notícias e por isso é que estamos cá. Vamos fazer um cruzamento de culturas, vamos dar um saltinho até ao Minho. Vamos já. Então vamos. Com os sons do Minho. É dia de festejar, para apanhar a borracheira e ver o touro marrar. Vamos à tourada, é sempre a abrir. Vamos à tourada para nos divertir. Vamos à tourada até de madrugada. Vamos à tourada, é sempre a curtir. Vamos à tourada, é sempre a abrir. Vamos à tourada para nos divertir. Vamos à tourada até de madrugada. Vamos à tourada, é sempre a curtir. No estábulo está o touro, já está pronta a tapada. O foguete dá o estouro, começou a garraiada. Os rapazes sempre ao salto, juntam-se às namoradas. Diz a velha em sobressalto: ai Jesus, tantas barradas. Vamos à tourada, é sempre a abrir. Vamos à tourada para nos divertir. Vamos à tourada até de madrugada. Vamos à tourada, é sempre a curtir. Vamos à tourada, é sempre a abrir. Vamos à tourada para nos divertir. Vamos à tourada até de madrugada. Vamos à tourada, é sempre a curtir. Na tasca há bons petiscos, bifanas, vinho, batatas. Os rapazes correm risco a pegar o touro sem vacas. E no mundo da tourada há bois e grandes vacas, mas o touro não recolhe se as vacas forem fracas. Vamos à tourada, é sempre a abrir. Vamos à tourada para nos divertir. Vamos à tourada até de madrugada. Vamos à tourada, é sempre a curtir. Vamos à tourada, é sempre a abrir. Vamos à tourada para nos divertir. Vamos à tourada até de madrugada. Vamos à tourada, é sempre a curtir. Vamos à tourada, é sempre a abrir. Vamos à tourada para nos divertir. Vamos à tourada até de madrugada. Vamos à tourada, é sempre a curtir. Vamos à tourada, é sempre a abrir. Vamos à tourada para nos divertir. Vamos à tourada até de madrugada. Vamos à tourada, é sempre a curtir. Pois parece que sim. Com os sons do Minho está a diversão garantida. 2 beijinhos. Olá.
Estás bom? Estou sim. Estás sim, pois parece que sim. Eu acho que onde haja concertinas há festa garantida. Exatamente. E viemos trazer a esta feira de boticas um bocadinho da nossa essência, da essência do país, diretamente de Viana do Castelo, da terra das concertinas. Aqui está o nosso toquezinho e o nosso cheirinho mais à cultura popular. Muito bem, os Sons do Minho aqui connosco. Quem são os 8 homens do Minho? Apresenta-nos. Os 8 homens do Minho são estes que aqui estão: Alexandre Barbosa, Filipe Cunha, Flávio Cruz, Fernando Gonçalves, Jorge Salgueiro, Luís Pinheiro e o que vem de mais longe, Rudá Lima, diretamente do Brasil. Diretamente para boticas. Diretamente para boticas aqui, apresentando os Sons do Minho. Onde é que está? Quem é que toca o ukulele? É o Alexandre Barbosa. Isto é um ukulele? Não, isto é uma concertina. Pois, então onde é que está o ukulele? O ukulele há de surgir. Há de surgir, ainda hoje? Exatamente. O ukulele surgiu no primeiro álbum que nós fizemos, que é Os 8 Homens do Minho. Não era muito parecido esse instrumento, não. Assim mais como uma concertina e tal. O ukulele surgiu no nosso primeiro álbum, Os 8 Homens do Minho, e agora vai surgir no próximo álbum, que nós já estamos a trabalhar, cujo nome fica em segredo, e que brevemente estará no mercado com surpresas que certamente gostarão. O ukulele dá-nos o modo para dizer que, de facto, vocês encontram na música uma linguagem universal. A música faz uma simbiose, os estilos não são preconceituosos, todos eles se misturam. Isso é também um pouco daquilo que é a vossa música. Exatamente. A música tem um dom muito particular de fazer a simbiose, não só de culturas, mas de pessoas, de humanismos e, acima de tudo, destes movimentos fantásticos que fazem esquecer os momentos que vivemos no nosso país, que nem sempre são os mais felizes. A música dá saúde. Exatamente. A música dá saúde. E eu alegria. acredito. E alegria. Sons do Minho, os 8 homens do Minho já estão apresentados. Tem que ficar aqui também apresentado o vosso primeiro registro discográfico. Os 8 homens do Minho. Ao vivo. Ao vivo no Teatro Diogo Bernardes em Ponte Lima. CD e DVD. Isto é uma aventura. É uma aventura, mas uma aventura com um risco que dá muito gozo correr e que felizmente é um risco que nós, agora pelas vendas que temos tido, tínhamos a certeza que deveríamos correr. Eu bem percebi ali à frente este público fantástico a bater o pezinho e quase aqui com vontade de dançar. E não é, assim esta e música, permitam-me dizer que é o nosso primeiro trabalho, mas não é um trabalho tão desconhecido quanto isso, porque eu vi a maior parte que gritava com força: vamos à tourada. Sons do Minho, pronto. Muito bem, muito bem. Então até já. A até vocês já. com o ukulele, até já. Com o ukulele. E agora vamos ter com o Helder, sabes com quê? Vinho dos mortos. É Vamos lá. mesmo assim, Cristina, e agora que vamos contar tudo e nada vai ficar por desenterrar. Quer dizer, já vai perceber porquê. Napoleão, deste nunca provaste. E Napoleão tem muito a ver com esta história. Comigo está Armindo Pereira, é mesmo assim, meu amigo. Napoleão tem muito a ver com esta história. Sim, sim. Nas invasões francesas, o pessoal entrou por chaves. E por onde passavam, roubavam tudo. Boticas, os agricultores, o gado, mandaram-no para o monte. E os cereais arrumaram-nos o vinho, enterraram o vinho. Logo que terminaram as invasões francesas, o pessoal foi ver o que se passava com o vinho, pensando que ele estava estragado. Mas não, o vinho estava muito mais apetitoso, com gás natural, talvez pela fermentação no escuro, é que se deu a fermentação no escuro e veio o gás natural que ele tem. Portanto, já percebi que é um vinho um pouquinho gasificado e a nível de grau. 11,5, tem 11,5, é vinho só tinto, porque o vinho dos mortos é só tinto, não tem vinho branco. O nome é que é um bocado estranho, vinho dos mortos. Não foi, é um vinho que faz bem aos vivos. Enterrado nos cemitérios, é Vale confusões. E das pipas. E é um vinho que faz bem aos vivos. Alegra aos vivos, o vinho dos mortos alegra aos vivos. Se eu gosto de coisas que nos alegrem. Portanto, eu sei que o meu amigo é o único produtor... Já nos meses eu sempre produzi vinho dos mortos. Tinha um comércio tradicional já os meus pais na vila e sempre foi vendido, só que não havia o rótulo. Hoje está certificado. Já vem desde família, não é? Já vem desde os tempos dos meus avós. Tenho uma casa onde existe a adega que é de 1709. Portanto, e desde 1700... Levo vinhos mortos, com certeza que vou levar. Portanto, desde 1700 que há na sua família a tradição da produção de vinhos, não é? Sempre se produziu vinho. O título Vinho dos Mortos surgiu nas invasões francesas, mas eu sempre produzi vinho. Vocês eram produtores anteriormente, muito bem. Agora, este vinho é só para consumo aqui em boticas, não. Portugal inteiro, além fronteiras? Em todo lado se consome, em todo Portugal. Sim. Dá a Garrafeira Nacional em Lisboa, em Cascais,
no Porto, temos o Sopro do Baco no Porto, em todos os lados, através da internet, sempre o vinho está sempre a sair diariamente. E o meu amigo não larga a garrafa. Não larga a garrafa, até porque ela se pode partir, porque a Cristina Cruz Ferreira vai continuar esta conversa, mas no exterior, porque lá fora também a história acontece. Sim. Pois é, não podíamos falar da gastronomia deliciosa aqui de Boticas sem falar de um bom vinho para acompanhar. E por isso mesmo viemos aqui à adega do vinho dos mortos, um vinho muito afamado e que ganhou esta designação curiosa já nos tempos das invasões francesas. Nuno, conte-me lá esta história, porquê vinho dos mortos? Exatamente, ficou vinho dos mortos quando foi nas invasões francesas, eles entraram aqui para a parte de cima de Portugal e tentaram roubar tudo. As pessoas daqui de Boticas, o que é que fizeram? Escondiam, não é? Enterraram o vinho. E depois de passar as invasões francesas, foram desenterrar e viram que este vinho ganhou propriedades, ganhou gás. Porque... O segredo do sucesso é enterrar o vinho. Exatamente. E nós já temos aqui uma garrafa para desenterrar, não é? Exatamente, vamos a isso, vamos desenterrar uma garrafa de vinho dos mortos. Portanto, a partir dessa altura das invasões francesas, vocês viram, sim, de facto, este vinho ganha um ótimo sabor. Sim. Ganhou outras propriedades e então, a partir daí é que ficou designado como vinho dos mortos. Porquê? Quais são as características que este processo tem? Pronto, uma delas é estar a uma temperatura constante, né? Estando aqui enterrada no saibro. Desenterrar tem de ser com muito cuidado, senão lá vai a garrafa. Sim, não, tem que ser com cuidado, que é para não partir nada do que está aqui. Era um desperdício partir uma garrafa com vinho tão bom como este, claro. E o vinho dos mortos é sempre tinto? Sim, vinho dos mortos, só há vinho dos mortos tinto, não há vinho dos mortos. Vamos para... Agora que já temos a garrafa, venha para aqui para o pé de mim. Estamos mais à vontade aqui. Está fresquinha a garrafa? Sim, está. Mas sempre tinto. Sim. É o segredo aqui da terra. Exatamente, vinhos mortos só há um que é tinto, não há vinhos mortos branco. Nuno, e qual é o vosso público-alvo? Nosso público-alvo é mais turismo, é mais turistas. Aqui vendemos também para lojas que agora está muito na moda, gourmet. Vendemos para... exportamos também para fora, para, digamos que é pessoas que nos contactam via internet e nós enviamos também, são apreciadores de vinho, que gostam, é assim, vinho dos mortos, só o nome diz tudo, não é? Alegra aos vivos. Exatamente, alegra aos vivos, mas o Napoleão deste nunca bebeu. E as pessoas devem achar piada a esta forma de conservar o vinho. Sim, acham muita piada. E vem cá muita gente ver aqui na adega como é que, mesmo nas vindimas, ver qual é o processo de produção de vinhos dos mortos. Nuno, e há uma garrafinha para levarmos ao Helder e à Cristina? Claro que há mais que uma. Para alegrá-los que eles estão vivinhos da Silva, não é? Exatamente. Ora, muito bem, então Helder e Cristina, temos aqui uma garrafinha para vocês. Até já. Até já. Obrigado e fico à espera. Meu amigo Nuno, a vossa produção é significativa, reflete-se em quanto? No ano 2010 a produção é de 5.000 litros. 5.000 litros é muito para o nosso país, portanto, e além fronteiras, já me disse. E tem gente a continuar a sua obra? Sim, tenho gente a continuar e penso que vai continuar. Tenho 2 filhos a trabalhar comigo. Está tudo dito, obrigadíssimo. Continuação, felicidades para este que é o vinho dos mortos. Imaginem só aquilo que eu encontrei, hein? Está a ver? O melhor queijo do mundo está mesmo aqui ao lado, são os nossos vizinhos. Vamos dar lá um saltinho, até porque Fundão agradece. Vamos lá saber se é mesmo o melhor ou não. Vou pousar isto que é seu, portanto o seu é o seu dono. Ora, muito bem, como é que se chama? Sérgio Miguel. Sérgio, é mesmo verdade que vosso é o melhor queijo do mundo? Foi feito um concurso nos Estados Unidos pela revista americana da Vanity Fair, onde foi feita uma prova cega, onde foi apurado que este foi considerado um dos melhores queijos do mundo. Só ir para casa, se não sabe, vamos explicar o que é uma prova cega, que portanto é feita em que as pessoas não têm a mínima informação sobre os produtos que estão à frente. Sim, eles não sabem. Não há qualquer manipulação. Não, nem o fornecimento do produto foi nosso. O queijo foi adquirido numa superfície comercial nos Estados Unidos, este e 8.000 queijos, onde foi feito o... 8.000? Sim, em concurso. Coisa pouca. Sim, para nós é quase nada. Muito bem. E vocês limparam aquilo tudo, portanto, o primeiro prémio é vosso e mais nada. O primeiro prémio foi nosso, foi brindado a notícia com vocês lá na nossa queijaria, a tocar a campainha, a dizer, vocês ganharam o prémio do melhor queijo do mundo. E que singularidades é que vossos queijos têm? Que sabores é que o vosso queijo traz de tão singulares e de tão meritórios este prémio?
Portanto, este queijo é um queijo feito com leite de ovelha e cabra, é um queijo de mistura, e daí tem um sabor característico também por causa dos pastos de onde é recolhido o leite, e daí vem um sabor único, especial. O facto de vocês receberem este prémio significa que houve mais procura, houve mais curiosidade relativamente ao vosso produto? Sim, houve mais procura porque as pessoas, já que teve o prémio, querem conhecer e degustar o sabor do verdadeiro queijo. Uma vez que é nosso, temos que fazer com que chegue à casa das pessoas. Maravilha, e só é o melhor do mundo. Meus amigos, muito obrigado e parabéns. Portanto, vinho dos mortos, dá um saltinho, um copinho de vinho, meio copinho de vinho, se vai conduzir nenhum, e depois uma fatinha de queijo do melhor do mundo. Cristina, olha, nem sei se vou partilhar contigo, desculpa lá, mas não sei. Não acredito, eu não acredito, não vais partilhar. Pois olha, eu dizia-te, um vinho dos mortos com um queijinho premiado ainda por cima, belíssimas entradas para atacarmos aqui estes pratos fantásticos, aqui dos Comeres Barrosões, aqui do Avelino Rodrigues, ele que já faz da restauração a sua vida. Há muitos anos que já a restauração é a sua vida, não é, Avelino? Sim, já há muitos anos, desde 85. Desde 85? Sim. E porquê estes sabores tão típicos desta região? Os sabores típicos da região têm a ver com a qualidade dos produtos da região, que é, neste caso, do porco, concretamente, da forma em que são tratados, da forma em que os porcos são produzidos e alimentados. E interessa-lhe também, acredito, que sendo daqui, queira também divulgar aquilo que é tão seu e que muitas vezes as pessoas desconhecem, não é? Sim, nós ao longo... Uma feijoada, pronto, uma feijoada toda a gente conhece por todo o país. Sim, toda a gente conhece por todo o país, mas esta feijoada tem características da região do Barroso, porque os produtos são todos do Barroso. E que características tem esta feijoada que a torna especial? Só com carnes de porco da região, do porco daqui da região, carnes de porco caseiros. Que são... então tem, pronto, ok. O especial, de facto, é a palavra de ordem. Ok, Avelino, mas dizia eu, a feijoada é um prato que é comum a todo o país. Agora, as assaduras que nós conhecemos são as assaduras dos bebés. Não é? Mas neste caso, assaduras é uma iguaria apreciadíssima, ao que sei, nesta região, e começa a ser um bocadinho mais conhecida. É esta carne que aqui temos. Sim, é esta carne. A assadura sempre foi conhecida nesta região porque a assadura é o lombo do porco que se faz os salpicões e que vai para vinho e alho, e só quando vai-se provando, e o salpicão só se faz quando já a carne tiver com paladar para poder fazer o salpicão. E aí é que vem a assadura, porque fazia-se a prova no lume, assava-se, grelhava-se e depois via-se se estava boa de sal, se estava bom de vinho e de alho. E aí é que já se partia para fazer o salpicão. Que sacrifício, meu Deus, fazer estas provas, não é? Isto o fumeiro tem que se lhe diga. Estou a brincar. Avelino, estas batatinhas são, eu conheço, tenho aqui uma costela da beira, das beiras, portanto do interior, mas lá para casa, como é que se fazem estas batatinhas tão boas? Essas batatas são cozidas, não se deixam cozer muito, não podem ficar muito cozidas, senão depois fazem-se, ficam um bocadinho mais duras e depois passam-se numa grelha, deixam-se grelhar um bocadinho, põe-se um bocadinho de azeite e alho, ficam com um paladar diferente. Tão bom, deliciosas. E estas batatas são especiais, as daqui. Avelino, esta tasquinha que traz já há vários anos a esta feira gastronómica do porco, é uma empresa criada especificamente para correr feiras de todo o país. Onde é que tem andado? Terceira, Horta, São Miguel, isto vamos começar por ilhas. Os Açores. Depois Lisboa, Santarém, Veja, Braga. São muito... Olha, e várias. E dessas várias que vai percorrendo, o que é que diz delas? Quais são as principais diferenças em relação a esta que é a sua, da sua terra natal? Cada uma tem as suas características, as suas formas de estar. Nós percebemos que os nossos produtos, sempre que vamos para qualquer feira dessas, e mais no início, que era quando íamos o primeiro ano, o nosso presunto, as nossas carnes, percebíamos que tinham um preço especial, porque nós confeccionamos diferente de que vir cá comprar uma carne e eles confeccionam ela. Nós temos um toque final que é, sabemos o que é nosso e fizemos diferente. Mostra aquilo que é bom. Avelino, acredito que ao percorrerem o país todo em diferentes feiras, já tenham clientes habituais que vão encontrando em diferentes pontos do país. Também é assim? Sim, temos alguns clientes que ligam-nos a ver se nós vamos estar na feira A, B ou C. Se tivermos... Qual é a próxima em que vão estar já agora? Para aquela pessoa lá em casa que está ansiosa por saber. A próxima é que vamos estar em março, em Braga. Ora, aí está. Muito bem. Comeres Barrosões com o Avelino Rodrigues, com estas iguarias fantásticas, estará já em Braga, em março. Não falta. Para já, aqui durante estes 3 dias do certame. Muito obrigada, Avelino. Gostou muito?
Não, Gostou? não Gostou nada, gostou nada. Não gostou nada. E agora vamos cantar e dançar. Desta vez com a tradição e mais uma vez com o Grupo de Danças e Cantares Regionais de Boticas. Maravilha! Um dia eu vou mesmo dançar no Recho. A primeira vez, Cristina, que eu vim a Boticas... Ok, sentada. A primeira vez que eu vim a Boticas começou a nevar. Que lindo! É verdade. Não me lembro, mas para aí há uns 4 anos, 5. E acho que este meu amigo era o meu convidado, tenho quase a certeza. Albano Álvares, neste momento é o presidente da Cooperativa Agrícola de Boticas. Muito boa tarde. 1720 associados. Tem crescido este número? Não, infelizmente não. Todos nós sabemos, o mundo rural está a ser alvo de uma desertificação muito grande, desertificação humana, como é evidente. E nós gostaríamos que esse número aumentasse, mas infelizmente esse número de associados diminui. Agora, o que não tem diminuído é o nosso volume de negócios. Isso também é verdade. Isso não é mal todo. Em alguns produtos, nomeadamente a carne barrosé e o mel. Os fatores de produção esses têm diminuído. Agora, no mel e na carne, felizmente são produtos diferenciados, produtos que estão no mercado já com uma marca, com uma imagem. A carne barrosé é uma referência, não é? Nacional. Portanto, aí temos mantido, mesmo neste ano de crise, que é um ano de crise profunda, nós aumentámos 2,5% as vendas, o que não é muito, mas já não diminuímos, já é muito bom. Só aumentar já é um bom sinal, não é? Só aumentar nesta conjuntura já é um bom sinal. É um sinal excelente, é um sinal de que nós temos um público fiel, um público que neste mercado é um consumidor destes bons produtos ainda, estes produtos de montanha. Qual é exatamente o vosso objetivo como cooperativa agrícola? É esse? É o incremento do produto, a certificação, a garantia da qualidade? Objetivos? As cooperativas nestas regiões têm um papel
de substituição, quase, se quisermos agora, até do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, como sabemos, praticamente, eu não queria dizer que abandonou o mundo rural, mas nos últimos anos não tem tido políticas dirigidas a este mundo rural, ao pequeno mundo rural, da pequena propriedade, dos pequenos agricultores, e as cooperativas tiveram elas próprias que tomar em mãos esse papel, nomeadamente na sanidade animal, na assistência técnica e muitos outros domínios. Portanto, estas pequenas unidades nestas regiões têm uma importância económica e social enorme. Já não falando da importância ambiental, que essa então é extremamente importante e nós temos que a revitalizar. São dinamizadoras, não é? E são alavancas depois para outros negócios. Apesar do número de associados não ter aumentado, sente que há mais curiosidade da parte dos jovens para fazerem desta vida a sua vida? Os nossos jovens gostariam de ter esta vida, eles gostariam. O que é que lhes falta para eles a cumprirem? Eu quero dizer só uma coisa muito simples. Há 6 anos ou 7 anos que não se instala um jovem agricultor nesta região. Isso é dramático. Mas continua assim? É porque os jovens agricultores não há cursos sequer para a formação de jovens agricultores. Portanto, eu dizia um pouco que nós estamos aqui um pouco abandonados em termos de políticas. Nós queremos fazer coisas, nós queremos ser parte desse... Incremento para que as pessoas se sintam motivadas a investir na agricultura? As pessoas até... Nós temos aqui à nossa frente o exemplo acabado daquilo que é um bom projeto de dinamização económica de uma região, que é a Feira Gastronómica do Porto, que conseguiu fazer com que muitos agricultores que não viviam já desta atividade, da criação dos porcos, dos enchidos, voltassem a ter uma atividade rentável, com o apoio das instituições, como a Câmara, a Cooperativa. Muita gente que se empenhou neste projeto. É um excelente exemplo de um projeto que pode revitalizar a economia local. Agora, sozinhos, não conseguimos. A Cooperativa, por mais boas intenções que tenha, por mais massa crítica já começa a ter, porque competência técnica já começou a ganhar, mas sozinhos não conseguimos, como é evidente. Isto vai ter que ser projetos de parcerias e projetos de fusões, acima de tudo, de fusões. Eu acho que as regiões têm que começar a pensar em termos de região e nós não podemos pensar só em termos de concelho. Nós fazemos o nosso trabalho. A União faz de facto a força. Por falar em região, são 2 os exemplos de produtos que já levam o vosso nome mais longe. A tão famosa carne Barrosan. Características, de uma forma breve. As características desta carne são, primeiro, por bem de uma raça que é o ex-libris da bovinicultura nacional, que é a raça Barrosan, que é do norte de Portugal, do cimo destes montes, que dá esta excelente carne, uma carne tenra, uma carne com qualidades. Nós fizemos um estudo com a Universidade Nova de Lisboa. Esta carne tem algumas características antioxidantes. É uma carne anticolesterol, ao contrário do que dizem as pessoas que esta carne não se deve comer. Nós aconselhamos as pessoas a comer esta carne porque ela de facto tem essas propriedades quase medicinais, já não falando desde o mel. O mel, e este mel de urze, que é um mel quase único, com um mel com um cheiro intenso, forte. Este cura todas as doenças. Aqui não há gripar porque desaparece logo o mel. Maravilha. E terminamos a conversa com a boca adoçada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, trabalho e empenho para que a região cresça. E damos um saltinho ao Minho novamente. O que é que parece? Agora com o ukulele. Sons do Minho. Tudo bem, por mim tudo bem. Bem tratada, não namora sem brincar, é risca e destravada, gosta de namoriscar, com beleza singular, dotada de inteligência, gosta de se entregar, moça de muita carência, gosta de se entregar. Moça de muita carência. Já tiveste 3, agora tens só 1. Se brincas comigo, ficas sem nenhum. Ficas sem nenhum, chegou a tua vez. Oh menina linda, já tiveste 3. Já tiveste 3, agora tens só 1. Se brincas comigo, ficas sem nenhum. Ficas sem nenhum, chegou a tua vez. Oh menina linda, já tiveste 3.
linda e brejeira, rainha da lucidez, danada para a brincadeira, namoricos teve 3. Das escolhas que ela fez, entre amor e diamantes, não sei como ela fazia um namorado e 2 amantes. Não sei como ela fazia um namorado e 2 amantes. Já tiveste 3, agora tens só 1. Se brincas comigo, ficas sem nenhum. Ficas sem nenhum, chegou a tua vez. Oh menina linda, já tiveste 3. Já tiveste 3, agora tens só 1. Se brincas comigo, ficas sem nenhum. Ficas sem nenhum, chegou a tua vez. Oh menina linda, já tiveste 3. Realizou fantasia com alguma rispidez, entre choro e alegria. Oh menina, perdeste os 3. E ao teres perdido os 3 que julgavas bem guardados, agora amargas sozinha, sem os 3 namorados. Agora amargas sozinha, sem os 3 namorados. Já tiveste 3, agora tens só 1. Se brincas comigo, ficas sem nenhum. Ficas sem nenhum, chegou a tua vez. Oh menina linda, já tiveste 3. Já tiveste 3, agora tens só 1. Se brincas comigo, ficas sem nenhum. Ficas sem nenhum, chegou a tua vez. Oh menina linda, já tiveste 3. Já tiveste 3, agora tens só 1. Se brincas comigo, ficas sem nenhum. Ficas sem nenhum, chegou a tua vez. Oh menina linda, já tiveste 3. Já tiveste 3, agora tens só 1. Se brincas comigo, ficas sem nenhum. Ficas sem nenhum, chegou a tua vez. Oh menina linda, já tiveste 3. Já tiveste 3, agora tens só 1. Se brincas comigo, ficas sem nenhum. Ficas sem nenhum, chegou a tua vez. Oh menina linda, já tiveste 3. Oh menina linda, já tiveste 3. Oh menina linda, já tiveste 3. Não há dúvida que basta querer para estarmos sempre a aprender. O Hélder é um pimparrão que está sempre a pimparrar. Oh, Dona Lourdes, isso é o quê? Diga? O Hélder é um pimparrão que está sempre a pimparrar. Pimparrão é... Basta ser uma pessoa bonita, inteligente como ele é. Já é um pimparrão. Vamos para intervalo, que não há mais nada para dizer. Voltamos já a seguir a partir de Boticas. Até já! Obrigadíssimo, obrigado, pimparrão.